E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos analisar os jogos que aconteceram durante o dia e vamos verificar o desempenho das seleções para ver se as projeções que nós fizemos lá no primeiro vídeo antes da Copa do Mundo, se elas continuam as mesmas, se tem alguma mudança baseada no desempenho das equipes, e também vamos dar nossos palpites para os jogos de amanhã. Então, bora lá e vamos começar esse vídeo. Então, nosso primeiro jogo do dia foi Irã e Inglaterra, ou Inglaterra e Irã. Eu imaginava uma vitória fácil da Inglaterra, porém não tão fácil. Foi 6-2 o jogo, foi um banho de bola. O Irã jogou o que eu pensei que ele ia jogar mesmo, não tinha muita expectativa pelo Irã, mas a seleção da Inglaterra mostrou um poder ofensivo muito grande. Eles chutaram praticamente o mesmo número de gols que eles fizeram, então tipo, o aproveitamento deles foi muito grande. Então tem que abrir o olho com a Inglaterra. A Inglaterra para mim não era uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo, mas se eles mantiverem esse poder ofensivo deles e baseado nas outras seleções que não tem uma zaga tão boa assim como o Brasil, eles podem ir mais longe do que a gente estava projetando. Na sequência tivemos Senegal e Holanda, 2-0 para a Holanda, mas o resultado foi muito mentiroso, porque o jogo estava se encaminhando para um 0-0 ou uma vitória de Senegal que estava jogando melhor que a Holanda. Mesmo sem Mané, Senegal se impôs, mostrou bastante força ofensiva, mas não conseguiu fazer porque o goleiro da Holanda foi um dos melhores do jogo. E a Holanda se aproveitou no final e fez 2-0. Então, a Holanda para mim foi quase uma decepção, porque se ela tivesse empatado ou ganhado apenas de 1-0, para mim seria uma decepção, porque muita gente coloca muita expectativa em cima da Holanda. Eu sou um, porque ela tem bons nomes, bons jogadores, mas jogando, apesar de Senegal ser uma seleção forte, ela mostrou muita fragilidade. Então a Holanda foi quase uma decepção porque acabou ganhando de 2-0, mas o desempenho dela foi decepcionante. Então, provavelmente a Holanda não vai avançar muito nessa Copa. E o terceiro e último jogo do dia, foi o último dia que teve 3 jogos, né? A partir da manhã é 4 jogos por dia durante alguns dias. Foi Estados Unidos e País de Gales. As apostas, né, as casas de apostas, elas colocavam os Estados Unidos como favorito. No caso, as odds da seleção dos Estados Unidos eram mais baixas do que do País de Gales, apesar de ter bastante equilíbrio. Eu, no vídeo anterior, eu falei que eu apostava em País de Gales, né, eu ia contra a máquina nesse caso. Mas, conforme o jogo foi acontecendo, eu fui ficando com medo, porque eu achei que o País de Gales fosse melhor, mas os Estados Unidos se impôs, teve todo o domínio do jogo, fez 1-0, só que acabou cansando ou recuando, não sei o que aconteceu, mas eles acabaram cedendo empate para o País de Gales, que fez aquela pressão final e quase ganhou o jogo. Mas 1-1 eu projetava a vitória do País de Gales por 2-1. Sabia que ia ser um jogo difícil, mas achei que o País de Gales ganhava, porque na minha projeção ali de quem avança, eu coloquei que o País de Gales avançaria em segundo, pegaria a vaga dos Estados Unidos, mas com esse empate e com o desempenho das equipes, eu tô achando que Estados Unidos vai conseguir essa segunda vaga. Então vai passar a Inglaterra em primeiro e Estados Unidos em segundo. Seria algo diferente da minha projeção inicial, que seria Inglaterra em primeiro e País de Gales em segundo. Mas como deu empate, né, muita coisa pode acontecer. Mas pelo desempenho de hoje, eu acredito que os Estados Unidos passe ao invés de País de Gales. E voltando aqui no jogo de Senegal e Holanda, na minha projeção inicial, Holanda passava em primeiro e Senegal em segundo. Conforme o jogo do Catar e Equador, que Catar se mostrou ser a seleção pior que já jogou todas as Copas do Mundo. No caso aqui no Rio Grande do Sul, se Catar jogasse a Série B do Gauchão, seria rebaixado para a Série C, de tão ruim que é. E o Equador, não tendo goleado o Catar no início, mostrou sua fragilidade também. Então eu continuo com a projeção que Holanda e Senegal se classifiquem. Mas Holanda me decepcionou. Então eu acredito que a Holanda ela passa pelas oitavas, porque ela vai pegar o segundo do grupo B, que seria País de Gales ou Estados Unidos. Então eu acredito que a Holanda seja melhor que esses times ainda. Mas por umas quartas de final, onde ela poderia pegar uma Argentina, por exemplo, eu acredito que seja o limite para ela. Então acho que a Holanda vai bater no teto nas quartas de final.
Já a Inglaterra, mostrando um bom futebol, um bom poder ofensivo, tem um caminho mais difícil, né? Pegaria nas oitavas um Senegal, que mostrou um bom desempenho hoje, e na outra fase poderia pegar uma França, né? Então é bem complicado o caminho da Inglaterra, mas ela começou a Copa bem, começou a Copa confiante, fazendo uma goleada, então é um time que pode surpreender e chegar mais longe do que o projetado. E para amanhã, meus amigos, temos os grupos C e D. Então teremos a estreia de Argentina e estreia de França. E o primeiro jogo da manhã, às 7 da manhã, Argentina e Arábia Saudita. O meu palpite para o jogo é 4-0 Argentina, porque a seleção da Arábia Saudita é bem frágil. A Argentina vem com uma confiança grande. Então vamos ver se os hermanos não decepcionam. Mas eu acredito numa goleada da Argentina por 4-0. E à 1 da tarde, complementando esse grupo, temos México e Polônia. As casas de apostas, elas estão colocando o México como favorito. Eu, como falei anteriormente, eu acredito que as seleções europeias estejam bem acima das demais seleções do mundo. Então eu acredito na vitória da Polônia por 2-1. Mas vai ser um jogo bem difícil, bem pegado. É um jogo que para mim vai ser bem parecido com Estados Unidos e País de Gales. Né? Pode dar qualquer resultado, inclusive empate. Mas na minha aposta eu coloquei a vitória da Polônia por 2-1 em cima do México. Às 10 da manhã teremos Dinamarca e Tunísia. Dinamarca é a versão Dinamáquina 2.0, né? Também vem com bastante confiança. A Tunísia é um time, é uma seleção africana que tem jogadores bons que jogam em times grandes da Europa. Então é uma seleção que pode incomodar. Mas eu acredito que a Dinamarca, pelo nível dos seus jogadores e pelo nível de competitividade e os resultados que ela vem apresentando nos últimos jogos, eu acredito que ela vença por 3-1. Mas pode ser um jogo bem difícil para a Dinamarca também. E a França, apesar de todos os problemas que tem enfrentado com lesões e com todo o clima que a gente sabe que é bem intenso no vestiário da seleção francesa, apesar deles serem os atuais campeões do mundo, vai enfrentar a Austrália, que acho que esse ano ela chega a uma das Austrálias mais fracas que nós já vimos nas últimas Copas. Então eu acredito uma vitória fácil da França por 3-0. Acredito que possa ser uma goleada maior, mas para apostar eu apostaria num 3-0 para a França. E o vídeo de hoje foi isso, então deixem nos comentários seus palpites, suas sugestões para os próximos vídeos, o que você gostaria que eu falasse como a análise pós-jogo e pré-jogo. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!